Na cabeça de um assassino astuto e manipulador, ele cria planos engenhosos enquanto lidera uma seita. Ele é como um mestre em fazer as pessoas acreditarem no que ele quer. As pessoas no grupo seguem suas ordens sem questionar. Cada passo que ele dá é como uma dança arriscada, deixando para trás mistérios e perigos. Hoje vamos falar sobre Charles Manson, um dos criminosos mais famosos do século XX. De cara com o mistério. Nascido em 12 de novembro de 1934, nunca conheceu seu pai e herdou o sobrenome Manson de um breve casamento de sua mãe. O jovem viveu a maior parte de sua infância com sua avó e seu tio, que o espancava e o abusava constantemente. Manson viveu em diversos reformatórios por cometer diversos delitos e chegou a fazer algumas avaliações psiquiátricas. Como resultado, os médicos disseram que, por trás de toda a sua frieza e de suas mentiras, havia um garoto extremamente sensível, além de ter um QI acima da média. Mas nunca foi usado para o bem. Aos 17 anos, foi enviado para uma instituição e, perto de receber sua liberdade condicional, abusou de alguns homens dentro da cadeia, fazendo com que ele continuasse no local por mais tempo. 2 anos depois, ao mudar seu comportamento repentinamente e se dedicar à alfabetização, conquistou sua liberdade. Anos e anos se passaram. Manson, já com seus 20 anos, casou-se pela primeira vez com Rosalie Jean Willis, a mulher com quem Charles Manson tentou levar uma vida normal, e teve um filho. No entanto, logo se divorciou e foi preso novamente por diversos crimes, como roubos, prostituição e estupros. A primeira esposa de Manson, Rosalie Willis, com seu filho Charles Manson Jr., que mudou seu nome para Jay White antes de se matar em 1993. Anos depois, conheceu Leona, uma prostituta com quem se casou, e se tornou mãe do seu segundo filho. Aos 26 anos, Charles já era um adulto manipulador e com grande interesse em assuntos religiosos e científicos. Manson frequentemente aparecia como um cara charmoso e talentoso para as mulheres jovens, mas era um abusador violento e inseguro que prostituía sua própria esposa em diversas ocasiões. Quanto ao registro oficial, Manson teve 3 filhos biológicos. Acredita-se que apenas o terceiro filho esteja vivo. Valentine Michael Manson, filho de Charles Manson, conhecido como Michael Brunner, nasceu em 1968. No ano de 1967, aos 32 anos, Manson passou a recrutar jovens hippies, em sua maioria mulheres, para a formação de uma seita. A família Manson, como era chamada, era composta por jovens de famílias ricas que não tinham um bom relacionamento com seus pais, e então preferiam viver pelas ruas da Califórnia. O grupo se estabeleceu em um antigo set de filmagens perto de Los Angeles e adotou um modo de vida bastante peculiar. Usando drogas como LSD, os seguidores de Manson acreditavam que ele era a própria reencarnação de Jesus Cristo. Se aproximaram de crenças ocultistas e sobreviviam por meio de roubos. Na noite de 9 de agosto de 1969, um grupo de seguidores fanáticos de Manson invadiu a casa de Sharon Tate, que estava grávida de 8 meses, e Roman Polanski, famoso diretor e roteirista. A mulher e mais 4 amigos do casal
foram torturados e assassinados, e os criminosos usaram o sangue das vítimas para deixar mensagens nas paredes, como "morte aos porcos". Na noite seguinte, o mesmo grupo invadiu a casa de Rosemary e Leno LaBianca, matando o casal. Era o começo da guerra prevista por Manson, chamada de Helter Skelter, nome de uma música dos Beatles, que acreditava ter muitas mensagens sobre o tema. Apesar de não ter participado ativamente de nenhum dos crimes, em 1972, Manson foi condenado à prisão perpétua como líder de uma série de assassinatos cometidos por seguidores de sua seita. Charles Manson morreu de causas naturais a 19 de novembro de 2017 com 83 anos. Charles Manson era frio e manipulador. Foi o porta-voz de todos os diversos crimes que cometeu com sua seita. Eu pergunto para vocês, até onde a mente de um assassino pode chegar? Se inscrevam no canal e deixe o like. Grande abraço!